é prestar atenção no cara para eu preparar o como que eu vou falar. Não o quê. O quê, talvez ele já está escrito, ele já está desenhado, mas o como que eu vou falar o que eu tenho que falar. Cara, o desempenho dele, né, parecia que, tipo, pô, a gente tá junto aqui nesse projeto. Então a dedicação dele era muito maior. E eu, interessado nessa história dele, fizesse com que a gente criasse uma conexão muito mais produtiva nessa jornada. Entrei numa zona de frequência que tu falava, ele entendeu, cara, eu quero trazer esse cara pra treinar minha equipe. Pô, o cara veio aqui e não ferrou com a minha vida. Pra quem é tubarão, pra quem é pragmático, pra ele é resultado. Resultado pra ele é dinheiro. E tempo é dinheiro. Depois vale a pena rever. Do quanto que a oratória pode influenciar numa conversa. Qual é a boa educação? Aquela que melhora a tua vida. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta os times de marketing comercial para alavancar suas vendas. Eu sou Dani Botelho. Eu sou o João Rosa. E eu sou o Flávio Guerrico. Hoje o entrevistado ou a vítima desses dois. Bem-vindo, Flávio. O Flávio aí é parceiro aqui, né, da história aqui do João. E o Flávio está aqui convidado para a gente falar hoje um pouquinho da oratória, importância da voz, tom de voz, né? E o Flávio vai se apresentar agora. Manda aí, Flávio. Então tá, pessoal. Boa noite, boa tarde. Não sei quando, que horário vai ser, que horário você está escutando esse podcast. Meu nome é Flávio Guerrico. Eu sou consultor, palestrante, professor e executivo também. Tenho empresa há um bom tempo, natural do Rio Grande do Sul. Estou há 8 anos. Esse é um problema? Sabe que todos os gaúchos nascem palestrantes, alguns profissionalizam. Mas é característica, né? Dos gaúchos falarem muito, falarem bastante e falarem grave. Mas não é por isso, não. Sou formado em administração, tenho pós na área de gestão de conhecimento, tenho pós-graduação também na área de tecnologia e de educação profissional, sou bacharel em administração de empresas, tecnólogo de gestão financeira. Essa é a minha formação, sou professor universitário da Estácio de Sá, também do Senac. Mas comecei muito cedo, trabalhando comecei auxiliar de obras prediais, mais conhecido como servente pedreiro. Olha só, que trajetória, hein? Com 8 anos eu fui levar almoço pro meu pai e fui promovido a servente. 8 anos? Dos 8 até os 14 eu fiz a minha preparação física estilo Conan, carregando um balde de massa que aumentava conforme a minha idade. Comecei com um baldinho pequeno, com 3 tijolos, quando eu vi eu tava levando, né, um caminhão de tijolo nas costas. Até... Boa, hein? Depois desse período que eu fiz a formação no serviço de Conan, né, que eu fiz a minha preparação física, eu ingressei no mercado de trabalho de vendas. Eu vendi picolé, eu vendi livro, picolé? Vendi picolé. Caramba. Vendi picolé, vendi livros, armei pino de bolão. Quê? Esse pessoal que é da cidade não foi educado nos jogos primitivos que nós temos no interior. Bolão é um tipo um boliche? É um boliche selvagem que só a Lemoada conhece, né? Boliche selvagem. Exato, é um boliche, só que naquela época não eram os big bowlings, essas coisas modernas que tem hoje. Tu jogava, derrubava os pinos, e os pinos tinham que... Porque o legal é derrubar, né? Arrumar aquela merda... Desculpa. Posso falar merda? Pode. Pois é uma merda. De arrumar, botar os pinos de pé e dar uma dor nas costas do caramba. E aí o automático era eu. Eu ganhava dinheiro pra botar os pinos de pé. Aí os caras ficavam bebendo a noite inteira, derrubavam os pinos, tu lá e bota de pé, o cara derruba de novo. E isso dá uma dor nas costas incrível. Passado isso, depois fui vender roupa, depois fui trabalhar com 18 anos, era chefe de pessoal, depois entrei na universidade, trabalhei na Universidade de Passo Fundo, gerente de RH, depois fui trabalhar na Maceifax, fui também consultor de recursos humanos, depois fui coordenador de recursos humanos na New Holland, depois assim fui fazendo uma carreira. Abri duas empresas, eu tive um salão de beleza. Tu vê que não deu certo, né? Bom, olha que incrível, eu tenho 2 negócios agora que eu me dei conta. Um é que eu tive um salão de beleza, né? Tem pessoa que diz assim, eu abri tal negócio e se quebrar eu uso estoque. Eu digo, se não dar certo, eu corto meu cabelo. Não é o caso, né? Eu pelo menos vou tirar o corte, não tirei nem pro corte. A outra coisa é que eu tive uma empresa de alimentação saudável. Vocês veem como eu tô saudável.
Sério, eu fazia salada de fruta e iogurte com granola. Na salada de fruta tava funcionando bem, mas quando chegou no iogurte com granola, o iogurte engorda pra caramba, velho. E eu testava a qualidade, era controle de qualidade. Entendi. Mais ou menos isso, tive vários negócios, depois sempre dei consultoria, sempre gostei de dar aula, sempre gostei. Fiz teatro muito tempo, eu sou músico amador, então sempre gostei de lidar com a voz, cheguei a trabalhar algumas vezes em rádio. Em rádio? Trabalhei em rádio, trabalhei na Atlântida FM, 97.1, Atlântida FM. Como locutor? Fazia, é isso que vocês estão fazendo aqui, eu fazia ao vivo, tinha um programa chamado Caldeirão. Olha. Antes do Caldeirão do Hulk. Ok. Se tem alguém que plagiou alguém aí, é esse cara. Eu tinha já o Caldeirão. Nós plagiamos um outro cara também, mas ele não tinha direito. A gente plagiou na cara dura. Aí a gente criou um programa mais ou menos assim, criado ao vivo. E funcionava assim. Foi aí que nasceu o podcast. Então. Aliás, antes não, porque aquela época era ao vivo e a gente gravava para escutar. Não sei se vocês fazem isso. E uma das coisas horríveis da rádio é que o silêncio na rádio é constrangedor. Então você começa a falar e você depois escuta. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. Quando dá aquele vácuo, alguém diz, é isso aí. É isso. O silêncio não é permitido. Tu gravar, o cara tem 150, é isso aí. Pô, caramba. Aí o cara diz, é isso aí mesmo. Tem muito. Eu digo, pelo amor de Deus, não repete de novo. Porque tu não tenta segurar. O silêncio é constrangedor em rádio. Aqui, podcast, por mais que seja ao vivo, dá pra. Vocês fazem ao vivo também? Não. Ainda não fizemos, mas um dia que a gente não conseguir gravar a tempo e tiver que postar, a gente vai fazer ao vivo. Mas eu já gravei podcasts ao vivo, né? Então eu tive uma época, eu fiz um podcast voltado para esporte, voltado para futebol, e a gente fazia só ao vivo, né? Porque não tinha edição, a gente fazia ali, abria o YouTube, gravava e era aquilo ali. E no ERG, quando eu gravava o podcast no ERG, quando eu trabalhava lá, a gente gravou alguns episódios ao vivo também. Geralmente era assim, o F trabalhava lá também, o episódio ao vivo era... putz, não deu tempo de gravar durante a semana, não tem nada pra editar, hoje vai ter que ser ao vivo. Mas ao vivo é tranquilo, assim, não tem... Esse próprio podcast que a gente grava aqui são pouquíssimas edições ou cortes que são feitos no que se fala. As maiores edições são, às vezes tem uma voz vazando, um latido de cachorro que vocês devem ter escutado agora. O F, ele trata esse áudio e trata esses momentos, as transferências de câmera também, né? Então a gente tá com 3 câmeras, então essas são as edições, assim. E o cachorro latindo, que ele não para agora, começou a latir, vai latir até o fim do episódio. Tá, encerrando então essa parte da minha apresentação e já entrando com uma reclamação ao Spielberg, nosso diretor que está aqui reservado. Por que essa coisa que cada um tem uma câmera, eu não tenho não? Eu queria uma câmera ali na minha. O meu melhor close é esse aqui, eu tô pegando só minha nuca, cara. E eu tenho uma cabeça do tamanho do mundo, né, cara? Então eu quero uma câmera. Da próxima vez que eu vim aqui, eu quero uma câmera minha também aqui. Porque vamos ver se tu vai vir a próxima vez, né? Encerrando a parte da apresentação, atualmente eu tenho uma consultoria minha chamada Instituto IFG, né? Instituto Flávio Guerrico. E também tem uma consultoria chamada Flávio Guerrico Educação Organizacional. Vocês devem perguntar por que tudo é Flávio Guerrico, porque aí eu não pago direito de marca, ninguém vai poder se apropriar do meu nome sem ganhar um processo. Entendi. Né? Porque a gente bota qualquer nomezinho, hoje em dia vem aqueles caras que te cobrar direito sobre marca ou te encher o saco para você patentear um negócio, né? Uhum. E o meu negócio é pequeno ainda, né? Tu quis usar Vicente O meu Falcone, negócio empresarial, só quero reforçar essa parte. Me desculpa a piadinha de mau gosto, mas mau gosto faz parte da vida. E basicamente trabalhar com isso é o que eu curto pra caramba, né? O meu trabalho é esse e dentro disso tem vários treinamentos, faço consultoria há um bom tempo. E o Instituto FG surgiu dessa ideia de começar com os projetos meus, com os meus treinamentos, mas agregar também outras pessoas, né? Que Instituto quer dizer um conjunto de conhecimentos que possam colaborar dentro de uma visão que eu tenho, que a gente precisa ter uma educação empresarial, uma educação organizacional que seja mais impactante, relevante e prática. Massa, são os 3 pilares dos meus negócios. E o slogan da minha empresa que é criar e desenvolver pessoas e empresas sustentáveis. E quando eu falo sustentável, não é apenas na questão ecológica. Sustentável financeiramente, economicamente, emocionalmente, socialmente, eticamente. Então essas coisas fazem parte. Ser sustentável é o quê? É não depender da boa vontade dos outros. Top, hein? Legal, hein? Massa. E Flávio, a gente te trouxe aqui, né? Eu falei pro Dani, quero gravar um episódio com o Flávio. Primeiro que eu gosto muito de ti, você sabe. Você é um cara que tem ideias fantásticas, é muito engraçado. Acho que quem tá escutando ou assistindo a gente até agora já deve ter percebido isso. E você tem alguns conteúdos que você vai contribuir com a gente aqui, principalmente falando sobre oratória, que vai ser o tema desse episódio, como que realmente
qual que é o poder da nossa voz, né? O poder da nossa fala, como que essa voz, a minha oratória, ela pode me ajudar para vender, como que a minha oratória pode me ajudar para me conectar com as pessoas, que a gente falou até num outro episódio, que eu não sei se vai ser antes desse aqui ou depois desse aqui, com o Bruno, e também como que a minha oratória pode me ajudar a transmitir sentimentos, ou o sentimento que eu quero passar com a minha fala. Então, cara, eu acho que tem muita coisa para falar e vamos começar por isso, né? Vamos começar sobre esse macro tema que é a oratória e quero que você me fale aí como que a oratória me ajuda a transmitir o sentimento daquilo que eu quero falar. Bom, primeira coisa que eu gosto de dizer é que eu gosto de trabalhar a oratória estrategicamente. Por quê? Porque nós vivemos um mundo de muito estímulo, de muita conversa. Muito estímulo. A minha área de especialização é gestão do conhecimento. Então, tu tem uma escala que é dado, informação, conhecimento, sabedoria. Dado é qualquer estímulo que você está recebendo. A gente pensa que o dado é um número ou um caractere, mas ele é qualquer estímulo. Você está andando na rua, você sentiu um cheiro de pão? É um estímulo. Você ligou teu cérebro, seu cérebro fez, ligou. Correto? Uhum. Mas como é que você sabe que é pão? Uma associação? Uma Informação. informação? Não, só a informação é aquilo que tem forma. Só tem forma se você tiver conhecimento. De onde veio conhecimento? De coignis. Compreende? A única coisa que eu pensei foi o Cortella. Coignis. Coignis vem de onde? De Ignis. Quem é Ignis? Ignis é uma tia velha que eu tinha lá no interior do Paraná. Não, Ignis, tia Inês. Significa luz. Daí vem vela de ignição. Chama. O que é Ignis? De juntar. Juntar a tua chama com a minha chama. Quando eu busco conhecimento, eu pego a luz que você tem a partir daquilo que você sabe e ilumino a minha vida para ela ser melhor. Então, quando eu tenho conhecimento, que vem da mesma etimologia, Caralho. significa que o que eu estou buscando uma informação que eu não tenho. Em algum momento da sua vida, você conheceu o pão. E quando você sente o cheiro do pão, isso vira uma informação porque você tem conhecimento. Então, quem não tem conhecimento, não tem informação. Obrigado, Cortella. Agradecendo a participação especial do amigo Cortella, que sempre vem de vez em quando. Então, no momento que eu tenho conhecimento, esse dado, esse estímulo tem uma utilidade porque eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, tudo passa. E tudo é estímulo entrando como o quê? Como ruído na minha comunicação, na minha informação. Isso me tira o quê? A capacidade de ser mais estratégico. Porque ser estratégico é fazer mais do que interessa e menos do que não interessa. Então, como eu recebo informação, quando eu recebo muita informação e eu não tenho conhecimento, eu fico perdido. Hoje nós temos duas imobilidades, uma por ignorância, outra por excesso de informação. Muito estímulo. E isso tem pirado a nossa cabeça. Sim. Eu tenho ficado cada vez mais quieto, por quê? Porque o silêncio é tão importante. O silêncio faz parte da música. A pausa faz parte da música. Ela te dá o ritmo, ela te dá a cadência. E nós estamos o quê? Porra, é um misturo de rock metal o tempo inteiro na tua cabeça. E isso acaba acelerando e levando toda a tua vida. Alguns pensadores aí falam sobre isso, né? A síndrome do processo da mente acelerada, né? Então, o que acaba acontecendo? Bom, eu tenho dado, eu tenho informação que é gerada a partir do conhecimento. Bom, conhecimento, então, legal. O que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que eu sei. Mas o mais importante na vida é sabedoria. E o que é sabedoria? É saber usar o que sabe. É o que eu faço com o que eu sei. Por isso meu pai, por exemplo, essa história é legal. Meu pai, quando eu estava trabalhando com ele pedreiro, um dia, a coisa mais importante dentro da construção de uma casa é construir ela de forma correta no esquadro. Para fazer o esquadro, como é que um pedreiro faz? Vocês foram para uma obra e perceberam, ele coloca umas madeiras no canto, põe uma linha e começa a construir, colocar os tijolos para fazer as paredes retas. Se sair torta, vai gastar mais com reboco, não vai ficar bonito o azulejo, ou seja, tudo fica torto. Então é algo fundamental. Para isso ele marcou 60, botou um prego aqui e marcou 40 aqui. O que acontece? Na diagonal ele pegou 1 metro e colocou 60 mais 40, dá 1 metro na diagonal. O que ele estava fazendo? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Né? A soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa. Isso é um triângulo reto. Que 60 mais 40, na diagonal tem que dar 1 metro, fechou, tá no esquadro. Eu disse, pai, isso aí é Pitágoras. Quem? O Pitágoras? Sei não, conheço não.
continua assoviando e fazendo. Eu nunca, a maioria de vocês, a maioria de nós, nunca soubemos a utilidade do teorema do Pitágoras, a não ser que era uma frasezinha boa de dizer. Né? O meu pai tinha o quê? Eu tinha o conhecimento. Meu pai, com o que eu sabia do Pitágoras, eu mal e mal respondi uma prova. O meu pai, com o que ele sabia, ele construía casas. Ele mudava o mundo dele. Ele construía lares. Isso é sabedoria. Nós temos um mundo com excesso de conhecimento e pouca sabedoria. Principalmente agora que a gente tem essa pulverização de conteúdo na internet, com a globalização, né? Todo mundo tendo acesso a tudo. E aí a gente é uma das pessoas que está distribuindo conteúdo aqui, conteúdos, né? Então acho que e o mundo tão acelerado, o mundo do TikTok, que as pessoas querem ficar 15 segundos aprendendo apenas as coisas, então passa a tela, passa a tela, passa a tela. Então é muita informação e pouca execução, né? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. Uma das coisas que eu tenho feito, por exemplo, cada vez mais voltar a ler os clássicos do que ler leitura nova, porque a leitura nova, elas às vezes são versões redundantes de coisas que já foram pensadas. Muitas vezes eu cito ao autor, não é por exibicionismo intelectual ou erudição de professor, é porque se eu sei que alguém já falou, o mínimo de decência que eu tenho que ter é dizer que eu sei a fonte. Quando eu não sei, às vezes, quando eu digo alguma coisa, eu sou burro também, né? Bem ignorante a ponto de não saber que alguém já disse. Eu não sabia, cara, desculpa. Que bom que ele pensa igual, pelo menos não estou tão perdido, não estou sozinho. Mas é importante. Bom, em cima dessa ideia de a gente ter... A primeira coisa, antes de ter uma oratória, é voltar a dizer coisas sábias. E as coisas sábias, elas são essenciais. A gente vive isso quem fala é Edgar Morin, né? A gente vive uma crise hoje que a felicidade se tornou acessível a todos nós. A felicidade, numa época, era uma coisa privada de poucas pessoas. Na Idade Média, você tem os senhores feudais, né, ricos, o resto da população serva, tentando viver. E durante anos foi assim. Hoje em dia, a gente pode ser feliz. E como é que a gente pode ser feliz? Comprando um iPhone 14, o último Nike, comprando um baldinho legal, um combo legal na noite, e você vai gastar o dinheiro e você pode ser feliz. Essa bebida, essa roupa, isso aí há muito tempo não era acessível a ninguém. Então, a busca da felicidade, que era uma coisa parcial, se tornou uma coisa acessível a todos. E isso levou a um imediatismo. As felicidades mais completas, elas levam muito tempo para conseguir. Uma carreira, uma família, levam uma vida inteira para construir. Elas não são efêmeras e elas não são de fácil aquisição. Mas eu posso ter o simulacro da felicidade. A imitação da felicidade. Eu posso ter a bebida do cara que é rico, eu posso ter o celular do cara que é rico, eu posso ter o carro, né, cheio de prestações, o alugado, e aquela imagem que eu tenho da felicidade está sendo conquistada ali. Uhum. Isso chama-se imediatismo, o primeiro grande problema social que a gente vive. Edgar Morin. Por ser imediatista, a gente tende a ser o quê? Simplista. Isso afeta a nossa comunicação? Hã? Isso afeta a forma que eu falo? Isso vai afetar o quê? A profundidade das coisas, porque imediatista, simplista, por consequência, superficial. E aí não basta só a questão, não está no como você fala, mas o que você fala. Eu brinco de vez em quando, tem gente que aprende inglês para falar merda em inglês. Oh, shit. Que bom que fosse só essa. Mas ele está dizendo uma coisa que não tem substância numa outra língua, mas continua não sendo algo inteligente. Ele aprendeu inglês, mas ele continua dizendo alguma coisa que não tem valor construtivo, né, para alguém. Não é conteúdo de valor. E como é que é conteúdo de valor? Aquilo que te faz melhor. Isso é Rousseau. Rousseau dizia, né? Qual é a boa educação? Aquela que melhora a tua vida. A boa educação é aquela que melhora a tua vida. Se algo que você está aprendendo produz uma vida melhor para você, para os teus companheiros, para os teus colegas, para os teus amigos, para a tua família, para a tua sociedade, isso tem valor. Quando é que nós começamos a dar valor a aprender coisas que não são relevantes para nós como sociedade, como pessoa? Nós temos que... as pessoas hoje começam a ter orgulho de ser ignorantes ou dizerem coisas bestiais. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em lacrarem do que dizer alguma coisa que possa contribuir para uma discussão melhor. E é nesse lugar que a gente tem que pensar. Então, antes da oratória, antes da oralidade, vem a construção do discurso. A construção do que você vai dizer. E aí a parte que eu gostei muito que o Bruno falou, aliás, não sei se ele vai vir antes ou depois, porque hoje a gente não sabe nada, né? Tudo é atemporal, depende tudo é do cara que tá ali, ó. Spielberg é que decide, né? É. Spielberg é que decide.
Mas basicamente, que quando ele fala de comunicação, nossa, muita coisa interessante. Eu acho fantástico isso, porque independente dos caminhos que se tomam, algumas verdades se tornam essenciais. Não porque as verdades aí é Habermas falando, né? É verdade circunstancial. O que é verdade circunstancial? Construído uma circunstância, isso se estabelece como verdade. Alterado uma circunstância, uma nova verdade pode surgir. As verdades têm uma temporalidade, elas não são absolutas. Né? Isso já dizia o Aristóteles mais anteriormente. Né? Isso entra aquele lance do cachorro, né, que o Bruno falou, porque a circunstância para mim pode ser uma, a circunstância para o Dani pode ser outra, ou pode ser a mesma circunstância para nós dois agora, e daqui 3 meses, 1 ano, pode ser uma circunstância diferente, e aí o cachorro, o que é cachorro para mim, não vai ser cachorro para aquele cara que está ouvindo numa nova circunstância daqui 3, 6 meses. Então, se você não está entendendo o que significa cachorro, ou veio no episódio antes, ou vai vir no próximo episódio. Assiste os dois. Então, primeiro ponto que eu falava, que é interessante falar de comunicação, eu fiz durante muito tempo um curso chamado Comunicação, Desinhibição e Oratória. E bem nessa ordem. Por quê? Porque eu comecei a me dar por conta o quê? Primeiro tem que entender o processo de comunicação. Eu tenho um emissor, eu tenho uma linguagem que eu escolho, eu tenho uma mensagem para mandar, do outro lado eu tenho um receptor. Até aí tudo bem. E aí eu concordo com ele plenamente. Eu sempre digo, a qualidade da comunicação é determinada pelo resultado que você obtém. Então eu posso falar 2 horas e ser muito bonito, e dizer, olha, vou explicar tudo para uma equipe para ela tomar iniciativa ou para ela melhorar a atitude dela comercial. E ela não fazer nada. Ou eu posso olhar e dizer assim... É tão forte quanto a própria oralidade, né? Eu não falei nada e eu disse muito. Então, essa é a grande circunstância, é o quanto eu estou qualificado e sinto, porque isso é frequência. Então, aqui tem uma emissão, tem uma linguagem, né, que é um código que eu uso, a mensagem que eu quero passar, e tenho um receptor do outro lado. Conforme eu boto energia, é a distância que eu vou mandar essa mensagem. Se eu boto pouca energia, essa vai até aqui, não chega. Eu, quando fazia teatro, tinha um diretor meu que ele dizia, eu faço teatro para minha mãe. Ai, cara, mas Narciso, né? Aí faz teatro pra tua mãe. Não, é que a minha mãe não gosta de teatro. Então tem que ser engraçado. Segundo, minha mãe não gosta de sair de casa envergonhada. Então ela chega e fica por último. Então tem que ser alto, porque ela tem que escutar. E ela é surda. Então, fala em alto. Primeira coisa. Primeiro precisa ser ouvido. Você precisa ser. Então, a emissão é fundamental. Mas não necessariamente emissão não é só emissão de voz. É emissão corporal. É transferência de energia. Tanto é que qual é o grande problema da comunicação? A gente tem a certeza e a qualidade do que eu estou emitindo. Jamais teria a certeza de como ele está recebendo. Porque é a cognição, é a interpretação dele. Então, quando eu consigo ter resultado, significa que eu consegui. Não significa até que foi bom, significa que eu estou conseguindo. Às vezes a gente não entende. Eu tenho algumas pessoas que eu converso e eu não entendo muito como é que... o que eu estou passando, mas eu sei que ela responde e digo, tá bom. Eu não sei como é que ele entende, mas ele faz. Já não teve uma pessoa assim na equipe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a comunicação, ela é uma transferência de energia. De energia? Ela é uma transmissão com transferência. Toda transmissão tem uma transferência de energia. Ela é troca de energia sempre, é a grande comunicação. E olha que interessante, a palavra comunicação é comum, unicar. Unir o que é comum. Eu preciso achar uma frequência, um deal, que... Por que vocês estão me entendendo agora? Porque nós escolhemos uma frequência sonora de fonemas que são construídos dentro de um código chamado língua portuguesa. Se eu estivesse falando aqui com vocês em outro idioma, eu teria que buscar uma outra zona de frequência onde nós modulássemos. Sim, e por isso que muitas vezes quando a gente vai falar em outro idioma, muda o nosso tom de voz, muda... Algumas coisas você entendeu, mas por quê? Porque existem alguns sinais que tu consegue... De como um acordo. Exato, eu preciso organizar então para poder fazer alguma coisa que você entenda, mesmo mudando de frequência. Tu entende alguns sinais? Tu entende alguns sinais. Tu precisa ter o protocolo para poder interpretar. Mandei a mensagem, você entendeu. Mesmo assim, o que acontece? Eu recebi a mensagem. Até aí, eu tive uma garantia de que eu emiti dentro de um protocolo. Agora, com relação à interpretação, tem um universo todo, porque aí vão as tuas crenças, a tua história, né? Todo o teu ambiente que você tem. O contexto, né? As tuas expectativas, o teu momento. E aí o que acontece? Além disso, tem a questão do ruído.
Toda emissão tem ruído. O que é ruído? Fisicamente falando, é toda interferência dentro de uma frequência. Como assim? Dentro de uma rádio, tu tá transmitindo, por que deu ruído? Tem um desgraçado, um prédio ali na frente, que bate a desgraçada da onda, a onda desvia e chega toda torta no meu rádio. O que tem que fazer? Derrubar o prédio para eu poder escutar o meu som sertanejo. Ou vai ter sempre interferência. Ou então muda de lugar, ajusta, modula. E esse é o grande ajuste. Da gente estar o tempo inteiro percebendo o que está dando ruído. Mas o ruído pode ser qualquer coisa, pode ser uma fala, pode ser o quê? Estômago roncando. Pode. O meu, por exemplo, daqui a pouco vai roncar. Não me deram nada para comer, pessoal. Então, fiquei aqui 2 horas esperando para entrar no podcast, não me deram nada para comer. Eu comi umas uvas e tomei um café, mas isso aí vai, não sei o que vai virar depois. A combinação do cão. A outra... É o cachorro que o Bruno falou, né? Vai virar um cachorro. Ou seja, se você vai falar com uma pessoa para dando o melhor discurso, vou começar a dar umas dicas práticas, já que isso aqui tem que ter algum proveito, além de falar bobagem. Não fala perto do meio-dia com ninguém. A questão da fome, para mim e para ti, mais ainda. Para mim não mais. Que bom. Não tem como, é um ruído absurdo. Tu acha que a pessoa vai ter conexão naquele momento quando você tem o teu estômago falando? E tem gente que deixa para dar recado ou deixa para falar. Na hora do almoço. No almoço. Ou depois, quando a pessoa está fazendo a digestão, e aí não tem condição. O Bruno também dá palestra, já dei palestra, fica o pessoal na minha frente, e eu estou falando, e eu estou mandando energia legal, até porque eu sou carregado, eu estou dando. E olha que interessante energia, por que energia é tão importante? Porque eu falava do cáris, do carismático. Cáris significa doar, a pessoa carismática é aquela que dá mais. E o mais fantástico é o seguinte, porque o dar não significa só projetar. Que é o legal do rapport. É quando eu percebo e eu cedo, eu cedendo estou dando. Eu estou dando porque eu estou abrindo mão da minha personalidade em função do teu jeitinho. Tu é um cara mais leve, eu não vou falar que nem um cara pesado. Eu estou cedendo. E isso é carismático. Isso é sensível. Isso gera conexão. Isso gera frequência. Isso gera empatia. Tem uma coisa nisso que tu tá falando, né? Tem uma frase que eu costumo muito usar, até fiz um story esses dias, que o maior erro do líder, né, do gestor mesmo, é tratar as pessoas diferentes de maneira igual. Ou tratar todo mundo igual, ou tratar igual as pessoas diferentes, né? Por quê? Porque tem pessoas que precisam de comunicações diferentes, tem pessoas que precisam de carinho, de afeto, de uma linguagem mais branda, uma forma de comunicar mais branda, porque ela é um pouco mais sensível. Tem pessoas que precisam de uma comunicação mais direta, mais incisiva, mais forte, mais brava, porque aquilo faz com que ela haja e entregue mais resultado. E eu acho que vem muito desse lance do carisma, né? De entregar e me adaptar, né, aos outros, entender os outros, para conseguir transmitir a mesma... transmitir o mesmo objetivo de forma diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Então, quando tu fala em modular o tom de voz e ter esse carisma, acho que tá muito conectado com isso. É interessante isso, né? Porque as conexões... Nós somos incapazes de, como atualmente, de qualquer celular que vocês tiverem na mão é capaz de acumular muito mais informação do que vocês têm, ter acesso a muito mais informações que vocês vão ter na vida e fazer cálculos muito mais rápido que o seu cérebro. Bom, estamos defasados. O ser humano não é bom assim em acúmulo de informações. A gente falha muito, a gente não é tão rápido em cálculo assim. Então, por que esse cérebro ainda continua sendo utilizado? Na verdade, é esse equilíbrio entre cérebro e coração, que foi uma separação que ocorre a partir do Platão, né? Antes, tanto é que é ânima, né? Quem tem ASICS aí, se não sabe, ASICS significa Anima Sane Incorpore Sane. É o acrônimo. Que legal. Anima Sane Incorpore também é cultura. E justamente porque ânima vem de alma. Antigamente eles não separavam o cérebro de alma. O próprio Nietzsche dizia isso, né? Que o Platão, ele tinha ódio do Platão, porque o Platão separou as duas coisas, que ele dizia, né? Que o racional, a razão nos aproximava dos deuses, né? E tudo que era emoção era humano em nós. Então, se idealizou de que o importante era ser mais racional e as emoções. Tanto é que a palavra paixão vem de passion, vem a mesma palavra que origina patologia. As paixões eram consideradas doenças. Ô Flávio, agora mudando um pouco desse assunto, né? Voltando agora para essa questão da oratória, né? Olhando
do quanto que a oratória pode influenciar numa conversa, o quanto que eu consegui me comunicar, eu consegui falar no tom de voz correto, o quanto isso pode influenciar no objetivo que eu tenho numa conversa. Lembra que é aí que eu gosto, eu tenho sempre medo das coisas de certo e errado. Eu gosto do adequado, funciona ou não funciona. Né? Porque o certo sempre é determinado por alguém dentro de uma sociedade, ou por alguma moral. E isso começa a pasteurizar as coisas e transformar padronizado. E o ser humano é uma amplitude. Então, qual é o que eu falava agora, fazendo a conexão? É que o ser humano é incrivelmente capaz de sentir. E não é à toa que a palavra sentido vem de sentir. Para as coisas fazerem sentido, você tem que sentir. Às vezes você pode tentar explicar, sente-se. Quantas vezes você viu uma pessoa te explicando, te dizendo todos os motivos por que ela tá ruim, e tu olha e ela diz, não, eu tô super bem, tô num momento meio difícil, mas eu tô legal, tô bem pra caramba, e tu tá vendo no corpo dela de que ela não está ali. Tu tá sentindo no hálito dela que ela tá bebendo há 3 dias sem parar. Você tá falando de sentido, né? Um dos aprendizados aí nos últimos tempos é entender, né, os liderados e tal, e que até o ato de ser reconhecido faz diferença para cada um, né? Então, às vezes eu fiquei muito presente nos últimos tempos que o ato de comunicar, ou agradar, ou reconhecer alguém em público, às vezes eu estou fazendo uma afronta para essa pessoa, né? Sim. Então, o não entender como essa pessoa quer ser comunicada, às vezes eu estou destruindo e ela está, né, como se eu desconectasse completamente dela. Né? Um ato que para mim talvez fosse de carinho, mas para essa pessoa não é. Fundamental, porque é aí que tu estás falando exatamente a mesma coisa que eu digo. O reconhecer tem um livro até clássico, digo, As 5 Formas de Amor, né? Sim. Que fala disso. 5 linguagens. 5 linguagens do amor, né? As 5 linguagens do amor, que fala justamente sobre isso, que existem expectativas e linguagens diferentes, que é como a pessoa entende amor. Uhum. Gestos de amor, cada um tem seu... Onde funciona melhor, que eu digo, não certo ou errado, funciona ou é mais adequado. Vai estabelecer um canal melhor. Então, antes de você começar com a oratória, é preciso você perceber o outro. Tanto é que eu tenho uma técnica que eu chamo de EARA. Escuta as pessoas. Escutar é mais amplo. Não é à toa que a palavra atendimento, eu gosto muito da etimologia, porque a gente fica tentando entrar no significado e a palavra em si já carrega muito disso. De onde vem a palavra atendimento? Não sei. De atenção. Uhum. Ok. E o que mais a gente tem? O cliente na frente e o cara não tá prestando atenção, não te olha na cara, dá o play, começa a oratória. Do começo ao fim. Peraí, cara, o cara tá arrasado. Essa frase é importante. Dá o play, começa a oratória e tu não prestou, não deu atenção no cara. Tu só saiu falando. Às vezes não sabe se esse cara tá no tempo certo para te escutar, se ele tem algum ruído de comunicação do outro lado, se ele tá com fome, o contexto. Isso é uma situação real. Eu dei muito treinamento Posso falar o nome da empresa? Claro. Da Colombo, na Colombo, e treinava os vendedores, fazia mentoria e treinamento à noite, no outro dia acompanhava em sala. Uma vez tem um cliente, um vendedor meu, muito bom, novo, assim, cheio de gás, falava bem. A cliente chegou para falar com ele e ele começou a falar com ela e deu o play. Ela perguntou mais uma geladeira, alguma coisa assim, e ela começou a falar. E ele sabia tudo. Daqui a pouco ela virou as costas e saiu. Ele disse, tu viu aí o que aconteceu? Ele disse, não sei, eu tava falando, a mulher virou as costas. A mulher tava, não sei se aparece aí, mas ela tava se apertando as pernas e olhando para um lado e para o outro. O que ela tava? Querendo ir ao banheiro. Querendo ir ao banheiro, cara. E ele não enxergou isso. Se ele chega e dizer para ela, tudo legal, a senhora tá precisando de autoalete? Imagina o que é para uma pessoa. Nas cidades hoje, cada vez menos, a gente tem banheiros públicos, banheiros acessíveis. Você oferece, parece que você ganhou o cliente pro resto da vida, com uma gentileza. Isso é mais importante que qualquer coisa que ele fosse dizer. Essa é a oratória que precisava ser dita. Por isso que eu falo de estratégico. É você. A estratégia vem de estratecos, né? Que são os 10 generais gregos que eram reunidos para pensar antes da batalha, antes de enfrentar os persas, porque os persas sempre tinham exércitos maiores. E os gregos eles se aproveitavam do território e se aproveitavam de estratagemas, que eram técnicas e rotas alternativas para poder ganhar a batalha. Só que estratégia só existe antes, depois é reação. Então, quando eu quero ser mais estratégico, eu tenho que perceber o mais rápido possível. A coisa que eu mais vejo na área comercial é a falta de planejamento. De coisas, não daquilo que é imprevisível, porque o nome já diz que é imprevisível, mas daquilo que é visível. Tem uma carga de informações que são possíveis de ler, ou coisas que podem se perceber muito rapidamente. Eu tenho alguns treinamentos que eu dou de venda ao WhatsApp ou dentro do telefone.
Me liga como se eu fosse um cliente teu. Olha, Faz uma ligação. Tu vai Vai ter comprar. Tá, só uma vez, só pra te mostrar um exemplo. Fala, Flávio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Flávio, eu tô entrando em contato contigo porque você se inscreveu no nosso site para ter mais informações sobre o Toco Sino, é isso? Isso, João. João, como é que tá a família? Tá ótima. E a sua? Conseguiram perceber? Em 2 palavras, na primeira palavra, tu já podia ter percebido. Se eu tô falando disso de característica, provavelmente há uma altíssima probabilidade que eu seja afetivo, sinestésico, sensorial. Quando alguém que fala em Deus, ele está dizendo que eu sou religioso, espiritualizado. E isso me bota num nível de que a relação pessoal é mais importante, a coisa mais importante nesse momento. Fazer a conexão afetiva é mais importante do que tu entrar nesse momento com a oratória. Sim. Porque ele te deu uma oportunidade, ele te deu uma dica, ele te deu a pista. Se tu disser, como é que está você, Flávio? Provavelmente eu vou começar com uma a gente fala dentro do afetivo que ele vai entrar com uma coisa pessoal. Eu digo, tá meio complicado, né, cara? Essa semana aí morreu meu cachorro, né? Tu vê o cachorro aquele... morreu, nem conhecemos ainda, agora morreu. Morreu o cachorro. Tá. E tu vai dizer, pô... Tu criou a conexão, o deal. A partir do momento que você construiu... Eu também falo muito da confiança. A confiança é a base que se constrói qualquer relação. Quem confia demais é ingênuo. Quem não confia em nada não vive. Então, Flávio, qual é o pulo do gato? Um passo. Eu digo, é um cego com a bengala na mão. Ele bate e dá o pé. Vocês notaram que o cego caminha muito rápido? Vocês notaram que os cegos caminham muito rápido? Sim. Porque ele tem mais certeza da gente, do passo que eles estão dando do que a gente. Ele bate e sente o chão. A gente, às vezes, fica o quê? Olha lá na frente e não tem certeza do celular. pé. Então, o que acontece? Sentiu que tem isso, deu uma conexão, é por aí, firmou, dá sequência. E aí tu começa a encaixar a oratória estratégica. Tu começa a encaixar a oratória estratégica. Fora disso, tu vai começar a fazer a decoreba de mandar, às vezes, o script que está perfeito, mas idealizado, não contextualizado, não circunstancializado. Ô Flávio, como é que tu implanta isso nos seus treinamentos? Imaginando o nosso dia a dia aqui, que a gente tem times de marketing comercial, às vezes até muito jovens, né? Pouca rodagem. Como é que tu instala essa atenção desse conhecimento para poder, né, levar essa oratória mais... de trazer essa confiança, né? Assim, nada... Eu acredito muito... Leva muito tempo. Eu gosto muito daquele livro Os 10 Mil Horas, né? Você fazer 10 mil horas, você vai ser expertise em qualquer coisa. Então, não precisa fazer 10 mil horas, mas pelo menos faça as 20 horas que o curso obriga. Chega em casa e reproduz. Eu sou um gago. Eu era gago, cara. Minha avó começou a falar pra minha mãe. Eu era muito... tinha o esfíncter muito solto, mais conhecido como cagão. Eu fazia muito cocô nas calças e minha mãe me batia. E aí a minha avó dizia, pô, para de bater nesse guri que ele tá ficando gago. Porque eu chegava no... Caguei. Pau! Pegava, né? Não, isso é real. Aí minha avó disse... E eu fiquei muito tímido durante muito tempo. Quando eu fui crescendo, eu fui começando a treinar cada vez mais. Depois fui corrigindo. E é um exercício constante. Eu costumo dizer, se eu passar um dia sem treinar ou falar com qualidade... eu sinto a diferença. Se eu passar 2 dias, as pessoas que são próximas de mim vão sentir a diferença. A partir do 3º dia, meu público começa a sentir diferença. Que eu já não estou mais tão fluido, que eu já não tenho a mesma correção. Para qualquer músico, para qualquer pessoa que queira atingir virtuosismo, o caminho é o treinamento. Fora disso, os resultados são parcos. Boa, hein? Então é assim, você vai lá e, por exemplo, tem técnicas que ajudam, que é isso, né? Quem tem músico sabe, né? Se você pegar o violão errado, pode ser que você não dê importância para a técnica no original. No original de cá, por que tem que pegar o violão assim? Porque depois todos os teus dedos vão ficar curtos, tu vai travar e tu vai tocar meia dúzia de acorde, não vai poder ser solado. Se você não aprender algumas coisas, os arpejamentos, tu não vai desenvolver o teu instrumento. Então é isso que tem que fazer. O nosso grande problema é querer pegar atalhos. Né? Pegar atalhos. O hábito faz um monte de... Pílula mágica, né? Tem coisas que ajudam, que é isso que uma mentoria, uma expertise e um treinador tem que fazer. Te dar os caminhos que são mais fáceis. Aqueles, por exemplo, eu quando vou falar em atendimento, eu falo do EARA. Escuta, apoia, racionaliza e aí ação. EARA.
Por quê? Tu precisa escutar. E o escutar é amplo, é sentir. Porque o escutar a gente tem ideia só do auditivo, mas é o perceber. Tipo, peraí, que mágoa, tu tá nervoso hoje? Perceber se o cara cai no banheiro, né? Exato. Perceber se a pessoa tá nervosa. Eu já tive situação que eu fui gerente de RH há muito tempo, a pessoa chegava, estava nervosa, é uma situação difícil, é uma comunicação difícil. Então eu digo, tu tá nervosa? Quer um chá, quer uma água? Toma aí, tranquilo. Dava um tempo, esperava. A energia baixava. Equalizava. Sabe por que a gente tá aqui, né? Sei. Então. E aí entrava no assunto. De fulano, tem isso. Se eu entrasse naquele momento, destruía a pessoa, né? Não é fácil. Não, é aquela história, quando era agente de RH, eu digo, eu não tenho como evitar a morte como profissional de RH, mas eu sempre garanto uma morte digna. Um fim de relação digna. Acho que a gente tem que manter dignidade sempre. Então, essa percepção de ter técnicas, esse é um atalho. Eu tenho outras técnicas também, por exemplo, o 4R, que eu trabalho, que é toda vez que eu tenho uma informação, eu reconheço. Olha que eu achei interessante que tu fala, reconhece. Ah, tem isso aqui. Olha, tá desse jeito. Aí o que você faz? Eu até botei 5 de vez em quando, que é o registrar, mas às vezes pode ser o registrar ou o repete. Você tá bem? Você falou isso aqui? É isso? É por aqui? Porque algumas vezes tem coisas na frequência que a gente não tá... É o modular, sabe? É o ajustar o volume, a altura, a frequência aqui, exata, a sintonia exata. É isso. Aí o que você... Depois que você faz isso, se for algo... negativo, reverte aquilo. Tô falando um pouco alto, tô falando um pouco mais baixo. Tá bom assim? Tá legal? Isso é empatia, isso é generosidade. Eu tô falando muito rápido, você não tá conseguindo entender? Tá, realmente. Tá. Então, eu vou segurar um pouquinho. Tá com pouco tempo? Isso é incrível como tu trabalha com um empresário. Uhum. O empresário chega atrasado para fazer uma reunião contigo. Já tive uma situação assim. Atrasou meia hora para chegar, chegou atrasado e sabendo, né? O cara é empresário, tá cheio de coisa, e meio naquela posição de quem tá no controle, né? Quem tem o poder é quem tá comprando. Entrei na sala, eu disse, quanto tempo a gente tem? Não sei, 1 hora, né? Porque era 1 hora que tinha marcado em reunião. Eu disse, se a gente fizer em 30 minutos, fica legal? Legal. Eu digo, vamos tentar fazer em 15, porque aí o material eu vou te mandar depois. O que eu tô dizendo para ele? Tô achando a frequência. Ele é um cara que tem pouco tempo apertado. Ele me roubou meia hora de vida e achou que eu ia roubar meia hora dele. Muito pelo contrário. Eu dei mais 15 para ele. E aí o que acontece? Toda vez que ele ganhou, que eu dei, eu sou carismático. E quando eu fiz carismático, entrei numa zona de frequência que tu falava, ele entendeu, cara, eu quero trazer esse cara para treinar minha equipe. Pô, o cara veio aqui e não ferrou com a minha vida. Para quem é tubarão, para quem é pragmático, para ele é resultado. Resultado para ele é dinheiro. E tempo é dinheiro. Você ferrar com o meu tempo, tu tá ferrando meu dinheiro. Então, ele tem isso escala de valor. É a questão dele. E aí eu comecei a fazer a dita da oratória assertiva. Ou não gosto de assertiva. Vamos falar de resultado. Vamos usar um termo que seja mais funcional. E aí eu fiz uma oratória estratégica. Só que o que é estratégico eu tenho que estar muito antenado para perceber antes. Isso é muito legal, porque a oratória não é só o me comunicar, não é só eu falar, não é só o meu tom de voz. É o antes, é tudo o que acontece antes. Então, quando tu traz essa definição de oratória estratégica, me caem muitas fichas. Inclusive, eu queria que tu concluísse ali a era? Eara. Tu começou no E... Escuta. Escuta profundamente. Apoia naquilo que faz sentido, porque toda vez que você apoia a dor, lembra que aquela... No marketing ia falar, descobre a dor, tá? Descobre a dor e faz o quê, cara? Apoia. Porque, mas é uma merda. A dor é dele. Se você não der respeito pro outro ter a dor, ninguém vai respeitar a tua dor no dia que você sentir. Então isso é o mais humano na gente. No momento que você escutou a dor dele, a angústia dele, você disse, cara... E tem tudo a ver com o que o Bruno falou, né? No outro episódio, que é... Às vezes, ou ele falou no episódio ou ele falou no bastidor, né? Que ele fala assim, sentiu a dor, até o teu modular da tua voz é na dor, né? Se ele falou de alguma coisa triste, né? A tua própria voz se conecta com essa dor que está acontecendo lá do outro lado. Lembra da tensão? Nós vivemos um mundo da qual lembra daquela consumismo, daquela felicidade, onde nós queremos ser protagonistas. Vivemos um mundo extremamente individualista, onde a gente está sempre disposto a falar
e a querer que alguém nos escute, mas a gente nunca está disposto a escutar o outro. Quando você Muito oferece mais atenção. muito mais vontade de ser interesseiro do que interessante. Né? Exato. E aí no momento que você ofereceu isso, você criou uma senhora da condição. E isso funciona muito com o público mais velho. Nossa, tem empresas que eu sei que funcionam com o pessoal mais velho porque eles estão numa fase da vida que eles já viveram muitas coisas, já tiveram o que eles querem? Eles querem atenção, porque talvez os filhos, talvez a família, ninguém mais dá bola para ele. A gente não dá bola para os mais velhos, sabe? É uma das coisas que mais assusta na velhice é como você vai ficando esquecido, as pessoas vão te tirando de dentro do mundo. Então, quando ele recebe, a partir dali ele compra da pessoa que ele dá atenção, que ele escuta, que ele dá afeto. É muito louco isso, porque a gente já lidei com diversos tipos de clientes, né? Desde os mais novos aos mais velhos. E essa característica que tu trouxe dos mais velhos é muito comum. Geralmente, quando eu fazia uma sessão estratégica com um empresário que ele tinha um pouco mais de idade, ele gostava de falar bastante, ele gostava de trazer mais histórias, mais contexto. E eu lembro, quando eu trabalhava no EAG, quando a gente tinha um processo de acompanhamento, e, cara, tinha alguns especialistas que eles, por serem mais calmos, mais tranquilos e mais atenciosos... A Karina Nunes. Ok. Ela, até o tom de voz dela é mais calminho, etc. E ela sempre tinha mais resultado com os empresários que a gente atendia, que tinham, sei lá, seus 60, 70 anos, né? Que a gente chegou a atender até empresário de 67, 70 anos, 80 não. E ela, quando fazia esse processo, ela tinha mais resultado com esses caras, porque ela dava essa atenção que eles precisavam. E, cara, isso explodiu minha mente, assim, agora, nessa diferenciação, como entender o momento de vida de cada pessoa para me comunicar com ela do jeito certo e aquilo gerar o resultado. E aí volta para onde? Para oratória estratégica, né? E só para complementar isso, tu falou de cliente, né? No último ano, eu tive um parceiro de projetos, ele tem 63 anos. E a mentalidade super, né, jovem, no sentido de executar e tal, mas quando exigia espaço para a brecha dessa conexão com a história dele, cara, o desempenho dele, né, parecia que, tipo, pô, a gente tá junto aqui nesse projeto. Então a dedicação dele era muito maior. Só pelo fato de eu me conectar com a história dele, me conectar com o momento dele, que normalmente talvez ele não esteja mais, né, no dia a dia. E eu interessado nessa história dele fizesse com que a gente criasse uma conexão muito mais produtiva nessa jornada. Eu falava que esses sinais, né, esses sinais que são dados de abertura para a vida pessoal ou íntima, são pérolas que se dão, que tem que ser aproveitadas, porque nos meus trabalhos, quando eu vejo um empresário que ele me convida para algo que é pessoal, que é familiar, ou ele me conta uma história que é fora do meio do trabalho, um hobby que ele tem, um carro que ele comprou, uma história pessoal, ele está me abrindo um espaço que é muito importante. E isso está passando, e eu estou muitas vezes preocupado em passar um discurso do script, ou uma proposta de venda, ou uma oratória, que ela não é estratégica, porque ela não atinge o resultado que devia. Chega a comentar, acho, alguma coisa sobre o segredo do lobo, que é a linha, né? Isso. Uhum. Tem a linha, que é a fio condutor, né? A linha reta, né? A linha linha reta. Que é o fio condutor, que seria, sei lá, o script, a história, né? Do começo ao fim, pra gente controlar essa conversa. Só que ela é orgânica, né? Ela se movimenta. E há essa dança, né? E não é simplesmente de ele sair e traz ele forçado para essa... A ideia do livro, né, que ele fala que quanto mais próximo da linha reta a gente manter o cliente, mais próximo do fechamento daquela venda eu vou estar, né? Mas esse ponto que o Flávio trouxe é muito legal porque são coisas que fazem com que a gente preste mais atenção agora no nosso call de venda. Eu lembro que quando eu fazia a sessão estratégica, por muitas vezes eu entrava em diversos assuntos pessoais com os clientes, até porque quando eu trabalhava, eu lidava direto com o empresário e ele trazia coisa da vida pessoal dele, né? Só que geralmente o cara que trazia coisa da vida pessoal, agora fazendo o clique aqui, é o cara que a gente acabava criando um pouco mais de conexão. E se a gente está atento a isso, a gente está atento a essa conexão que a gente faz, ou com o convite que o cara fala, ou ele fala da vida pessoal dele, se a gente está atento, prestando atenção na conversa, com a escuta muito ativa, a gente consegue entender e dar importância para aquilo
esperar, aproveitar aquele momento para depois conduzir o restante do script, para depois conduzir o restante da conversa, né? Porque esses momentos são importantes e, claro, né? No momento certo e saber aproveitar aquele momento, saber aproveitar aquela fala, aquele argumento do cara, sentir aquilo, ouvir aquilo e depois conduzir o restante da conversa. Então, se eu tô prestando atenção, putz, olha só, esse cara conectou comigo porque ele tá falando da vida pessoal. Então eu já fico muito mais preparado, porque, putz, esse cara tá conectado comigo, então eu consigo conduzir o restante da conversa. Eu consigo... Respiro um pouco, e etc. E manter essa conexão é importante para o fechamento da venda. A venda, ela só acontece se o cara estiver conectado comigo. Ninguém vai comprar 10 mil de ti, 20 mil de ti, 30 mil de ti, se ele não se conectar. Porque a conexão é que gera confiança. Então, na hora de tu fazer a oferta, se tu já entendeu os sinais que o cara deu que ele tá conectado contigo, tu também vai muito mais confiante para vender 20, 30, 40, 50 mil para a pessoa. Não fez conexão, não tem troca de energia, não tem troca de informação, não vai acontecer porque a linha está cortada. Sim. O interessante porque da técnica, escuta as dores, apoia aquilo que faz sentido. Digamos um caso, uma mulher entrou, uma senhora entrou uma mulher entrou numa loja e falou de hoje eu vim comprar alguma coisa, tudo bem? Tudo bem, tudo não tô um dia legal. Começou a falar os sentimentos dela. Escuta, ela tá falando de coisas dela. Daqui a pouco você deixa ela falar, vai perceber que ela tá, eu não tô bem, tô me sentindo mal, tô para baixo. Tu vai sentir um momento e dizer, é difícil mesmo. O que aconteceu? Tem alguma coisa? Diga, essa semana tive uma briga com meu namorado, não estamos bem, eu quero... Enfim, não tô legal. Deu todas as pistas dela dizer assim, vamos melhorar a autoestima. Porque, né, o importante é que você fique bem se ele quiser voltar para ti, ou se você quiser partir para outro, fundamental que tu esteja com a tua autoestima legal. O importante é você se amar. Escutei, apoiei, racionalizei ou raciocinei com ela. Tanto faz. Eu trouxe ela por uma razão. Porque não adianta reconhecer a dor, eu preciso ofertar uma solução, um anestésico, uma cura, alguma coisa que resolva essa dor. Que aí eu sou poderoso. Vamos olhar uma roupa legal pra você? Eu acho que tem umas coisas aqui, tem umas coisas legais que chegaram aí que eu acho que tu vai gostar. Quando eu estabeleci essa conexão, é natural, veio orgânico isso. Porque eu reconheci, respeitei a dor dela, apoiei naquilo que faz sentido. Quem é que não se sente mal quando briga com uma pessoa que gosta? Quem é que não se sente mal quando tá com a estima por baixo? É normal, apoia isso, faz sentido. Aí tu tem verdade, isso não é falsidade. É reconhecer, encontrar dentro de ti uma verdade e conexão. Existe verdade, tem que ser honesto nas verdades, não tem nada de simulação. Encontrar respeito pela dor do outro, você tem que aprender isso, né? Chama-se isso que a gente fala no budismo, a compaixão. Entender a natureza da dor dos outros. Quando a gente entende a natureza dos outros, a gente cria conexão. Em seguida, vamos olhar alguma coisa, traz para lá e aí vai para ação. Aí tu pode entrar tranquilo e a partir dali o discurso entra redondinho. A oratória vai ser... Lembra que a comunicação é muito mais na dependência de quando o outro está lá do que o que eu estou falando. Uhum. Não é questão de ter uma boa voz. Não é uma questão de ser um grande orador. Não é questão de ter um vocabulário rico. Tem aquela história. Cara, vem cá me dar um abraço. Mas não faço isso com o meu cliente. Quem é que disse que tu não faz no negócio? Eu conheço gente que fecha negócio sendo afetivo, sinestésico pra caramba. Eu sou um grande exemplo disso. Eu sou um grande exemplo disso porque eu sempre fui um vendedor extremamente carinhoso com os meus clientes, a ponto de criar muita intimidade, como, por exemplo, Bruno foi meu cliente, está aqui hoje com a gente, sou padrinho de casamento de cliente. Quando eu vou para, por exemplo, São Paulo, clientes que se tornam amigos por conta dessa conexão me buscam, me levam para passear, me levam para os lugares para conhecer. Então, esse fato de você ser sinestésico, você ser carinhoso, você criar essa intimidade e aproveitar as brechas que as pessoas te dão e trazendo aquele cliente não só como cliente, mas como alguém do teu círculo de contato, isso te dá muita vantagem. Nem todo cliente vai permitir isso, mas aqueles que permitirem, possivelmente eles vão comprar e recomprar de ti. Então eu, por exemplo, eu passei por uma transição agora que eu saí do EAG. Cara, a quantidade de conexões que eu tinha, de carinho que eu deixei com um monte de clientes,
foi sensacional porque muitos vieram falar comigo agradecendo, trocando ideia como amigo, não como cliente. Então, esse fato de a gente se conectar, de a gente dar essa intimidade, aproveitar da intimidade que o cliente dá pra gente, ela pode gerar muitos frutos. Para a primeira compra, mas principalmente para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. E tudo isso conecta muito com o que o Flávio veio falando desde o início, que é a oratória estratégica. É entender o outro lado, as pistas que ele está te dando. Para posicionar teu exército, a tua atitude. Exatamente. Cara, eu achei isso, para mim, a grande lição de tudo que a gente falou até agora é prestar atenção no cara para eu preparar o como que eu vou falar. Não o quê. O quê, talvez, ele já está escrito, ele já está desenhado, mas o como que eu vou falar, o que eu tenho que falar. Mas sempre na perspectiva ou analisando o jeito que o outro está se comunicando, o jeito que o outro está recebendo, o momento do outro, né? O momento, o contexto, o jeito que ele está agindo. Porque esse exemplo que o Flávio trouxe lá da Colombo, que o cara não percebeu que a pessoa queria ir no banheiro, quantas e quantas conversas de venda que você tem que talvez o teu cliente ele quer ir no banheiro, ou às vezes está tocando o telefone do teu cliente e você quer atender o telefone rapidinho? É alguma coisa importante que a gente deixa passar porque a gente está muito focado em seguir o que tem que ser seguido e não prestando atenção nos outros. Isso para mim, e aí voltando aqui para o CMS, que a gente já falou bastante, o script te dá essa liberdade. Quando eu tenho um script bem desenhado, um roteiro de conversa bem desenhado, eu não tenho que ficar o tempo inteiro pensando no que eu vou falar depois, eu posso me dar o trabalho de prestar atenção no cliente. Então, se eu presto atenção no cliente, eu consigo identificar essas coisas que o Flávio falou. Então, eu não estou pensando no que eu vou falar depois, porque já está escrito, já está desenhado, mapeado. Então, eu presto atenção no que o cara está sentindo. É a hora de dar o play, cara. Que hora é de dar o play? Depois que fez a conexão, é como a gente está escutando uma música. Digamos que estamos aqui, a gente conversando, ou o músico. Tu vai tocar uma música, a música é sensível. Tu ficar querendo tocar em cima, ninguém vai escutar ou prestar atenção, cara. Pode ser a melhor música do mundo, ele pode estar tocando uma obra preciosa, mas ninguém está prestando atenção. Então, tu presta atenção a hora que controla, a hora que der sintonia, tu começa a tocar. Sim. O script continua, mas olha a hora que tu vai largar, só que o cara já dá o play e mete por cima. Uhum. Nem percebeu se o cara tá escutando. Uhum. Né? E isso é doido, porque é muito, muito próprio do ser humano, porque a gente convive com os filhos, com as esposas, com as namoradas a vida inteira e não escuta. Tu não percebe teus filhos. Tem famílias que os filhos estão usando drogas, estão bebendo, e os pais não perceberam, o filho tá pedindo carinho e o cara continua dando discurso dizendo como é que não tem que funcionar. Mas não escuta o que o cara tá querendo. A mulher tá do lado dizendo, cara, eu quero só um abraço. Para de me dizer o que eu tenho que fazer, como é que tem que ser a minha carreira, como é que eu tenho que me vestir. Só me dá um abraço e fica quieto, para de falar. Então a gente faz isso, né? Mete o carro por cima dos outros. Bom, escutei, apoiei, racionalizei. E aí age a hora que entra com o script, aqui entra com a fala, alinhada. E isso é sensível o tempo inteiro. Ô Flávio, isso acontece em vários momentos? Por exemplo, a gente está falando de processo de venda, né? Abordagem de venda. Isso pode acontecer em vários momentos no processo de venda. Essa ida e vinda dessas emoções. Perfeito. E tal. Por quê? Porque a escuta, ela é constante. Assim como a construção da confiança, o lead ele está oscilando o tempo inteiro. Até porque as pessoas simulam, as pessoas né, tem que estar atento sobre isso. Por que são tão importantes os sinais físicos e visuais? Porque é muito fácil dizer uma coisa. O corpo fala, ele responde coisas, né? Aí a pessoa diz, não, tô super interessado, né? Uhum, e tá olhando pros lados, né? Uhum. Ou tô falando, não, eu não Sim. Nossa, tem um monte de coisa. Eu gostava quando tinha cliente oculto lá na Colombo que tu via, né? Tinha uns que entregavam de cara, o cara veio lá pescar preço, né? Ele lá da canseira em vendedor. Eu digo, cara, o cara vem depois, ele não sei cliente oculto. Porque o corpo tá dizendo uma coisa, guri fazendo cliente oculto, nem te preocupa, concorrência vindo encher o saco. Porque o corpo tá falando, e o vendedor muito preocupado em ir no discurso de venda não tá percebendo que é um... A oratória, a comunicação, a fala, ela é um jogo de xadrez, onde a minha jogada, ela vai depender da jogada do meu oponente ou do outro, né? Então, dependendo da peça que ele mexe, eu vou mexer outra peça. Dependendo da carta que ele coloca em campo, ou do peão, do cavalo, enfim. Que é o rapport, ele nunca para. Né? Exatamente.
eu vou mexer outra. Então, por isso que eu acho que essa... É o que o Bruno falou, né? O rapport é uma dança, né? É uma dança. E o mais doido é porque eu danço tango. Eu vim aqui, antes de vir pra cá, eu tava na aula de tango. E o tango, a gente costuma falar que ele é peito a peito. Peito a peito. Porque basicamente tango é caminhar. Só que cada um caminha no seu ritmo. Quando você encosta e aproxima, peito a peito no outro, tu encontra a mesma energia, a mesma intensidade e tu consegue fazer a sintonia. Se tu dança muito longe, não funciona da mesma forma. Pode até conseguir se os dois tiverem muita especialidade, serem muito bons, consegue dançar. Mas se tu quer duas pessoas que não dançam bem, encostou no peito, um sente do outro. O maior exemplo é esse aqui. Tenta apontar o dedo aqui, encostar. Seguir meu dedo. Ó, tu já não começa, tenta adivinhar. Agora encostou o dedo. Encosta. Para onde eu for, eu não preciso mais olhar. Daqui a pouco a gente não olha mais. Por quê? Porque nós estamos conectados. Aumentou o grau de sensação. Antes nós estávamos só visualmente, agora nós estamos sinestesicamente conectados também, porque eu sinto o tato. Eu posso fechar o olho e abrir mão da visão, a gente vai continuar conectado. Então, quanto mais eu sinto, mais eu faço conexão. E a partir daí eu consigo encaixar melhores discursos. Aí a oratória pode ter mais resultado. A ideia não é falar bem. Falar bem é ter resultado. É falar adequadamente e chegar a um resultado no final da venda. Falar bem é ter resultado. E olha que o interessante, quando eu estou falando de estratégico, quando tu diz assim, eu tenho que conhecer e escutar mais o cliente, é Sun Tzu. Se eu conheço 50%, se eu conheço as minhas forças, eu posso ganhar 50% das batalhas. Se eu conheço as minhas forças e as forças do meu inimigo, eu posso ganhar até 100% das batalhas. Se eu não conheço as minhas forças nem as forças do meu inimigo, eu vou perder todas as batalhas. Então, além de você conhecer o teu potencial, os teus recursos, as tuas ferramentas, o que você apresenta de competência, o quanto você tem de oratória, a condição que você tem, os scripts que você tem, as alternativas que você tem, é fundamental que tu conheça a outra parte, que aí tu vai aumentar o teu resultado. Porque algumas vezes tem ferramentas que você não tem nem que puxar, cara. Tu vai pegar muito agressivo, um tom de voz, e tem coisas que a gente carrega naturalmente na gente que pode ser extremamente inadequado. Eu, por exemplo, sendo gaúcho, falando grosso, eu tenho que me cuidar às vezes e modular para baixar a minha energia, porque com clientes que são mais leves, mais suaves, eles se sentem o tempo inteiro sendo colocados contra a parede. Mas isso eu sofri, cara, quando eu liderava um time. Eu tinha alguns funcionários que eram gaúchos e mais bruto, assim, e alguns funcionários mais sensíveis. E deu problema, porque... ele estava sendo normal, essa pessoa estava sendo normal, e aquela pessoa que era um pouco mais sensível achava que ele estava sendo extremamente arrogante, grosseiro, etc. Então, tive que lidar com esses conflitos e dar feedback, etc. para essa pessoa que tinha essa origem gaúcha tentar melhorar na comunicação dela, porque por mais que aquilo fosse normal, aquilo atrapalhava ou incomodava algumas pessoas. E do mesmo jeito, lidar com aquelas pessoas que eram sensíveis, putz, não, isso aqui é normal, etc. É o jeito... Enfim, é achar o meio termo, né? E o principal é entender que a venda é uma atuação. Não há nada mais chato que alguém, um palestrante que nunca desliga ou um líder que nunca para de mandar. Né? Eu tinha um colega meu que é querido, mas ele parece o capitão do... Capitão Nascimento? Não, o capitão dos pinguins de Madagascar. Ei, Kowalski, qual é o plano para agora? Vamos fazer um churrasco. Pessoal, vocês estão reunidos? Tragam a carne e o pão com alho já está pronto. Flávio, você, a cerveja está na geladeira? Que temperatura está? Dê-me um relatório. Cara, era o tempo inteiro assim. Ele não parava de comandar a gente num churrasco, ninguém relaxava. Porque ele não desligava o personagem do líder comandante. Aí é difícil tu ter... Digo, pá, não vou no churrasco com ele porque eu não relaxo. Eu não relaxo. Às vezes o vendedor é esse, o cara não para de vender. Eu sou vendedor o tempo inteiro. Não, a gente tem que aprender, né? Saber dançar isso, né? Eu acho fantástico, eu gosto muito do exemplo da dança porque a coisa mais pessoal que a gente tem é o nosso ritmo. Então todos nós nascemos com um metrômetro, um tempo que é nosso. No momento que eu vou dançar, quando eu vou construir uma obra coletiva, eu tenho que abrir do meu ritmo pessoal para entender o ritmo do outro e o que nós vamos construir um terceiro, que é a somatória dessas duas energias. Isso só é possível se eu puder ceder um pouquinho de mim, se eu puder compreender o outro. E compreensão é o que falta no mundo hoje. Compreensão, tolerância. Entender o outro, aceitar, prestar atenção, porque aí a gente consegue andar. E consegue uma vida melhor. Eu sempre acho que a gente pode vender, a gente pode realizar as coisas,
Mas eu tô ficando velho. E sempre quando a gente fica velho, a gente tem uma sensação muito... mais atenção. Depois dos 40, que a gente... Não só atenção. É que a gente entende que o tempo das coisas, ele precisa ser mais degustado. A vida é uma coisa preciosa. Né? Tem um valor enorme. Duas coisas que definem preço é raridade e necessidade. Todo mundo necessita viver e a vida é rara, porque é um saldo de horas que a gente não sabe exatamente quanto é. Então pode durar mais uma respiração ou mais 50 anos, a gente não sabe. Mas quando a gente passa dos 40, a gente vai se dando conta de que esse saldo já está menor. E eu preciso dar mais valor para as coisas, tenho que dar valor para as coisas que realmente importam. As pessoas que a gente ama, os amigos que a gente tem, as boas conversas, os bons momentos, desfrutar a vida. Né? Eu gosto muito de uma ética, tempo atrás tomando Kairos. Kairos patrocine esse podcast. Vou fazer nem sei se você sabe, mas eu vou falar. Kairos, se quiser botar dinheiro, bota dinheiro aqui, que nós estamos fazendo podcast aqui com mais de 50 mil pessoas escutando nesse momento. Fui eu, Kairos, pensei, Kairos, o que é? Pô, nome de tribo indígena, né? Kairos, Bororós, né? Eu digo, é indígena. Fui ver, Kairos é uma das éticas. Tem duas. A ética que vem do Ethos, né? Que é aquele monte na Grécia, como vocês todos sabem. Tem um monte Olimpo, que é o clássico onde os deuses ficavam, e na frente, na Grécia, tem o monte Ethos. Lá eles decretavam que naquele lugar, lá eles não iriam guerrear os deuses. Lá eles tinham um acordo de paz, eles não podiam se agredir. E toda vez que um grego não agredia o outro, que agia em função da paz do coletivo, ele estava agindo como Ethos, então ele estava sendo ético. Então essa primeira ética chama-se ética coletiva, que é a construção da paz do ver. A ética serve para a gente viver em paz no coletivo. Mas havia uma segunda ética chamada Kairos, que é a ética do desfrutar a vida, do viver bem, do ser ético consigo mesmo. Então a gente chega um momento que a gente tem que aprender a desenvolver o Kairos também, que é essa ética de aprender a desfrutar a vida pelo que ela oferece, porque ela tem, e aprender a desfrutar da própria venda, sabe? Encontrar a venda dos outros, ser sensível com os outros é o que nos faz mais amplo, mais generoso nessa vida, sabe? E isso gera... Eu encontrei alguns vendedores, tive a felicidade de encontrar alguns vendedores que tinham essa habilidade natural. Isso é uma coisa apaixonante. Às vezes aquela inveja saudável que é de, pô, eu gostaria de ser como esse cara. Eu muitas vezes dei treinamento e eu tinha alguns vendedores que eu dizia, cara, eu não tenho nada para te ensinar, só tenho coisa para aprender. Porque o jeito que você atende, o jeito que você vende, tão natural, tão orgânico, tão verdadeiro, eu tenho conhecimento, você é sábio. Cara, isso é muito fera e eu lembro dos treinamentos que eu passava pro meu time e eu falava uma coisa quando a gente fazia todas as simulações ou fazia um roleplay, né, que era ouvindo uma ligação deles, que era aproveita o momento, desfruta da pergunta, fica presente para o que você está falando, menos vontade de acelerar o processo e chegar no final e mais vontade de entender o que está acontecendo e aproveitar cada momento. Por isso que eu bato muito na tecla, né, Dani, que não é só você dar um script para a pessoa, é você falar o porquê que cada pergunta está ali. Tem que ser intencional. Cada pergunta tem um objetivo e um porquê. Então você tem que aproveitar aquela pergunta, escutar e ir atrás do porquê daquela pergunta. Não é só um roteiro para você decorar e sair falando. Virou... Exatamente. E agora, já que eu fiz a conexão, acredito que vocês estejam conectados até agora nesse podcast que nunca acaba, e como eu fiz a parte de escutei, de certa forma, vocês, porque houve uma conexão, eu apoio as dores que vocês têm, estou apoiado, provavelmente vocês estão escutando esse podcast sobre oratória, vocês devem ter uma dor para falar, então, se você quiser resolver isso, você precisa treinar. E se precisa treinar, março, no máximo abril, eu tô com uma turma de oratória. Agora é hora de vender o meu peixe, tomar ação, né? Último. Bora lá. Se vale para os outros, vale para mim também. Março, quiser fazer um curso de oratória onde você vai criar ferramentas para poder melhorar a sua comunicação, entendendo a comunicação, mas principalmente entendendo a hora e as formas. Porque o que acontece? Na hora que você tiver que falar, aquele pouco tempo que você tiver que falar, que você tem que ser preciso e com qualidade. É a hora de você dar o show. E dependendo do tipo de serviço que você faz, realmente você vai precisar ter bastante recurso. Quem vende produto de mais qualidade, valor agregado, mais complexo, precisa ter domínio, precisa ter uma boa voz. Não, é a hora que não pode falhar. Tu tem 2 minutos para dar o show. 1 minuto talvez para dar o show. Então tem que estar bem qualificado. E aí você tem que saber os recursos. Como ter uma dicção melhor, como falar melhor, como se posicionar melhor, como identificar perfis, como posicionar, como falar no público quando um público é maior. Por exemplo, tem técnicas, eu gosto de técnicas. Por exemplo, que eu te falei antes que tu tem uma dificuldade. Caneta na boca, cara.
te botar falando mais ou menos uns 3 meses com uma caneta na boca, nunca tu vai ver que tu vai começar a melhorar a articulação. Depois eu vou fazer um teste contigo. Por exemplo, tá falando em público, eu tô falando no grupo geral, o que acontece? Tem que fazer troca de energia também, conexão. O que eu faço? Eu vou achar a pessoa que tá me olhando e é para ela que eu vou falar. Porque se eu olhar para uma pessoa que estiver fazendo... Desviando o olhar. Desviando o olhar, fazendo muxoxo, ele te mata, ele te destrói. Então eu vou pegar, aqui tá tendo conexão. E é tão poderosa a conexão de troca de energia que o que acaba acontecendo? Tu traz os outros. Tu faz um dial, tu criou aqui a conexão, tu traz os outros. Eu já cheguei em um lugar que até não tava muito favorável, assim. Eu peguei pra ele, pra esse aqui que esse cara tá falando, eu tô falando pra ele. E continuei falando pra ele. E os caras ali com o cara, eu não tô nem aí, eu tô falando pra ele. E é contigo. E aqui, daqui a pouco tu vê, vai indo, e tu traz. Isso é técnica. Isso não é... Existem técnicas. Quer falar um discurso? Tem que falar alguma coisa a longo? Tempo. Meça tempo. Ah, mas é difícil? Diga 3 coisas especiais a partir do que tu percebeu. E é o grande problema que tu falava também. Eu sou bem... durante as minhas experiências dando treinamento com oratória, eu vi muita gente falando muito bem filmava eles, cara, tu não fala mal. Qual é o problema? É que tu não fala objetivamente e tu não fala organicamente, tu não passa verdade, tu não passa energia, tu não passa humanidade. Tu é um cara, uma vez eu peguei um cara que parecia o William Bonner, o cara veio de gravata, o cara era bom, falava um vozeirão, ele veio se exibir. Só que era completamente frio. Era completamente sem expressão. Então, encontrar a verdade é importante, né? Essas coisas são fundamentais. E quando você for construir, o grande problema de pessoas que vão falar um pouco mais é que elas não aprenderam o básico, a organizar o pensamento e a fazer redação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Lança as ideias na introdução, desenvolve sobre aquilo que você lançou e conclui fechando sobre aquilo que você lançou, desenvolveu e conclui. Nós vivemos uma sociedade de hipertexto. Acontece com isso. A gente fica abrindo janela. Não chega nem na metade do texto. Abre uma janela, abre outra janela, abre outra janela, abre outra janela. E aí depois fica um monte de coisa aberta, não fica com concisão. Não é problema isso conversando entre amigos, não é problema disso num podcast, num lugar onde a gente está relativamente aberto. Sim. Mas tem que trazer numa venda, você tem muito pouco tempo. Você não tem esse recurso. E aí entra o método linha reta, que a gente fala lá do Jordan Belfort. Porque é isso que ele fala, né? Porque quando eu vou me perdendo nos assuntos e vou abrindo janelas e janelas, eu esqueço do objetivo central, que é a venda, né? Então, fechar todas essas janelas e voltar para a linha reta mais próximo e muitas vezes até trazer aquele assunto que era de cunho pessoal da pessoa, trazer para o contexto da venda, isso pode te ajudar no fechamento, etc. Mas, Flávio, que aula, hein? Massa, hein? Que aula de história, que aula de etimologias e de imitação e muitas risadas. Cara, já que você falou do teu treinamento, aonde que as pessoas podem te encontrar? Flávio Guerrico. Pode botar Flávio Guerrico, só tem eu no mundo, então vai cair lá. Mas tem flavioguerrico.com.br ou você pode procurar Instituto Flávio Guerrico, né, IFG. No Instagram também, Flávio Guerrico, bota lá, vai encontrar Flávio Guerrico, só tem eu. Então é tranquilo. Pode me seguir no Instagram, pode procurar na minha página, mas o Instagram é mais certo. Bota Flávio Guerrico lá que você vai encontrar. E você que está escutando a gente até agora, assistindo esse podcast, não esquece de dar o like aqui no YouTube, de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a disseminar esse conteúdo para cada vez mais pessoas que possam realmente ser impactadas com esse tipo de conteúdo. Se você estiver escutando a gente no Spotify, tira um print, vai lá no Instagram, marca @TocaOSinoPodcast, @JoãoCSRosa, @DaniBotelho, até @Flávio Guerrico, para divulgar esse podcast para mais pessoas da tua rede. E, Dani, fala aí, cara, qual que é a tua sacada? Várias sacadas, várias. Mas vamos reduzir aqui. Uma que para mim fez muito sentido, não fez conexão, não tem venda. Então, menos play, mais conexão, né? E aí tem muito a ver com o que o próprio João fala, do CMS, conexão, mercado e script. A gente vai falar ainda mais para frente. E outro é falar bem e ter resultado. Né? E aí, acho que tem um link aí. Depois vale a pena rever, inclusive, o episódio, porque a introdução do episódio fala muito disso, né? Desde do dado, né? Da informação solta até a sabedoria. Então, acho que tem foi legal que foi fechando, né?
Então vale a pena voltar lá nesse trechinho que é muito legal. Flávio, qual que é a sacada que você deixa pra quem tá assistindo a gente agora? Sacada? É. O pulo do Flávio? Boa, hein? O pulo do Flávio é assim, ó, leve e adaptável. Faça a vida leve, torne a vida leve. Não seja pesado com os outros nem consigo mesmo. Não te cobre além do mais. Mantenha consistência. A vida é consistência, é treinar todo dia, é fazer as coisas melhor, é não ser cruel demais contigo. As pessoas querem 3 coisas na vida. Elas querem ser ouvidas profundamente. Elas querem ter o direito de errar. E o grande problema é esse, né? E as pessoas querem ser reconhecidas, respeitadas e amadas. O grande problema, o pulo do Flávio é o seguinte, é que a gente passa a vida inteira querendo ser ouvida pelos outros. A gente quer essa vida inteira querendo que os outros nos respeitem. A gente quer o tempo inteiro que alguém nos reconheça, que alguém nos respeite e nos ame. Ou que alguém nos dê o direito de errar. Só que qual é o pulo do gato? É quando é que você vai começar a te dar o direito de errar? Quando é que você vai te ouvir profundamente? O que realmente é essencial para ti, importante? O que é realmente significativo na tua vida? E enquanto você não te reconhecer, não te respeitar e não te amar, você está dependendo da boa vontade dos outros, que é a essência do que eu falo. Ser sustentável é você primeiro começar a valorizar você e dar atenção para essas coisas. Esse é o pulo do gato que eu acredito para ser feliz. Pulo do Flávio. Pô, depois disso eu não sei nem se eu vou falar aqui, né? Mas enfim, minhas sacadas. Primeira delas, oratória estratégica. Oratória estratégica. Entenda que a comunicação, a sua fala, é um grandíssimo jogo de xadrez. Espere o seu oponente mover a primeira peça para depois você mover a sua, que vai te gerar o melhor resultado. E aí vem aquela, né, que falar bem é ter resultado, então acho que uma coisa complementa a outra. E aí, cara, uma outra sacada aqui que para mim é, nossa, muito profundo é: para as coisas fazerem sentido, precisa sentir. E é com isso eu quero dizer que, Flávio, Dani, foi um prazer inenarrável ter vocês mais uma vez aqui. Na verdade, foi um prazer inenarrável ter vocês escutando mais uma vez a gente aqui. E você aqui com a gente, contribuindo um pouquinho com o teu conhecimento. Valeu, Flávio. E agora, Flávio, toca o sino. Começou o carnaval! Começou o carnaval!